Crianças, tudo bem? A Prof hoje está aqui para dar algumas dicas para vocês do conteúdo que foi enviado para casa para vocês fazerem durante a semana. Então, em ciências a gente vai aprender sobre como a luz é importante no dia a dia das pessoas. Vamos entender também que a luz ela é dividida em duas partes. A luz natural, que é aquela produzida pela natureza, como um exemplo, né? A luz do sol é uma luz natural. E também a luz artificial, que é aquela produzida por algum objeto feito pelo homem. O exemplo de uma lâmpada, uma vela. Na oportunidade também, vocês vão poder ter a oportunidade de fazer algumas experiências para entender como a luz ela provoca a sombra. Às vezes ela pode fazer a sombra, dependendo do objeto com que ela está batendo, e às vezes não. Então essas experiências elas vão ser bem interessantes para vocês poderem fazer junto da família. A apostila de vocês, lá na página 31, ele traz um site com uma dica de um passo a passo para vocês confeccionarem um disco de Newton, para vocês entenderem como a luz é produzida e dividida em várias cores. Bem legal para vocês estarem fazendo com a família essa semana é tentar brincar com as sombras no escuro. Vai ser uma ideia para vocês estarem se divertindo junto da família e também aprendendo um pouco mais sobre as sombras e a luz. Outra dica e dúvida também que já algumas mães vieram me perguntar é sobre a atividade da página 30 que vale nota. É uma experiência que vocês vão ter que fazer e depois vocês vão ter que responder duas perguntas sobre o que vocês entenderam dessa experiência. É uma experiência onde vocês vão precisar de uma folha em branco, uma lanterna e um copo com água. E aí eu quero que vocês expliquem para a prof no trabalhinho o que aconteceu. A luz, ela conseguiu ultrapassar a água? Ela não chegou a ultrapassar? Ela formou sombra? É isso que a prof quer que vocês expliquem. Na apostila de português, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o substantivo. Vocês já aprenderam sobre o substantivo no segundo ano e a gente vai voltar com esse conteúdo. Também já vimos um pouquinho disso lá no início do ano com a prof. Nós vimos que o substantivo ele pode ser classificado em substantivo comum, que é aquele que dá nome aos seres, por exemplo, cachorro, mesa, quadro, e eles são escritos com letra minúscula. E os substantivos próprios são aqueles que dão nome a pessoas, ruas, cidades, estados e são sempre escritos com letra maiúscula. Nesse conteúdo que a gente tem essa semana, a gente vai ver sobre o substantivo simples, que ele é formado por uma única palavra, um exemplo, flor ou sol, esse é o substantivo simples. E o substantivo composto, que é formado por mais de uma palavra, um exemplo, beija-flor, eu usei o substantivo flor e mais o substantivo junto dele. Ou girassol, formando outra palavra também. Esse é o substantivo composto. A gente vai relembrar o conceito da multiplicação. A gente vai fazer a multiplicação em forma de adição, em forma de continha de multiplicação e através também da multiplicação de linha versus coluna. Então, também é um jeito de fazer a multiplicação. É um conteúdo também que acredito que vocês já viram, já sabem como fazer, mas qualquer dúvida pode ligar para a prof. Na geografia, a gente vai entrar na unidade 2, que vai falar sobre o modo de vida das pessoas, que ele depende do local que a pessoa vive. Então, conforme o local que a pessoa vive, ele vai ter um modo de vida diferente, culturas diferentes, tradições diferentes. Nós vamos conhecer também alguns povoados que foram importantes, tanto no Brasil quanto em outros países. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o povo indígena, os quilombolas e os caiçaras. E também de outros países, que são os esquimós, os hinduístas e alguns outros. Então, é esse conteúdo que vocês vão ver na apostila de geografia. História, a gente também vai iniciar a unidade 2, mas ela complementa a unidade 1, que ela vem falando ainda sobre as fontes históricas. A gente vai aprender sobre os patrimônios históricos, que são as construções, os monumentos antigos, que são preservados dentro de uma cidade e não pode ser destruído. Esses são os patrimônios históricos de uma cidade. Eles mostram a cultura de como viveu um povo no passado. E também vamos ver sobre as cidades históricas. Elas são parecidas com o patrimônio histórico, mas ela é tudo que tem dentro de uma cidade que contribui para a cultura daquele lugar. É uma cidade que não pode ser destruída, ela é sempre preservada pelo governo e são cidades que a gente deve sempre tentar conhecer para saber a história de um pouquinho daquele povo que viveu naquela época.
Então, nessas páginas também a gente vai ver um pouquinho sobre o patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural? Ele é dividido em duas partes. Patrimônio cultural material, que são aqueles que a gente pode tocar. Exemplo, objetos, documentos, fotos. Esse é o patrimônio cultural material. E também existe o patrimônio cultural imaterial, que é aquele que é passado de geração em geração. Um exemplo, as brincadeiras que os nossos avós nos ensinaram, a cultura que os nossos avós deixaram, isso é um patrimônio cultural imaterial. É isso que a gente vai ver essa semana. Espero que essas dicas ajudem vocês nos estudos. Lembrando novamente que qualquer dúvida que vocês tenham, a prof está aqui no WhatsApp. As mamães e os papais podem ligar para a prof ou mandar mensagem que a prof vai responder cada um. Estou morrendo de saudade de todos, espero que tudo isso logo acabe para a gente estar junto e poder se abraçar muito. Beijinhos!